No vídeo de hoje vamos falar sobre um animal que está no mundo inteiro, extremamente adaptável, extremamente flexível, muito inteligente, odiado por muitos, que traz muita coisa boa pra gente, mas também muita coisa que não é positiva. Vamos falar dos ratos. Meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em análises simbólicas e em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. Como sempre, vamos falar do comportamento, entender da onde sai a simbologia que a gente dá hoje para esses animais, né? E para isso a gente analisa o comportamento deles. Depois, vou falar sobre os mitos, sobre as lendas. Então, se você quer entender tudo sobre o rato, esse é o vídeo para você. Bom, falando em rato, a gente tem uma enormidade de espécies, porque rato é um nome que a gente dá comum, né, para muitas espécies diferentes, espécies que vivem no campo, nas florestas, ou seja, na natureza, e também as espécies que vivem dentro das nossas casas, nas áreas urbanas, nas cidades. Para facilitar, então, porque são muitas, né, e o simbolismo disso pode mudar bastante, eu vou falar só das espécies que moram dentro das nossas casas, que moram nas cidades, que moram nos esgotos, ou seja, aquelas espécies que a gente tem certo asco até, né, que trazem muitas coisas negativas aqui para as pessoas, principalmente para nós aqui no Ocidente, né, as mitologias, nos folclores aqui no Ocidente. Mas é importante a gente dizer já que para essas espécies a gente costuma utilizar duas palavras, camundongo e rato. Quando a gente fala camundongo, que em inglês é mouse, a gente tem uma certa simpatia um pouco maior por esse nome, né? A gente acaba pensando num bichinho mais bonitinho, num bichinho talvez que seja um pet, né? Num bichinho que talvez possa salvar vidas, porque é aquele bicho que a gente usa, infelizmente, em laboratório. E quando a gente fala rato, a gente pensa naquele bicho do esgoto, aquele bicho que pode trazer doença, né? Em inglês, essa divisão mouse, rat, ela é bem marcada. Tanto que a gente tem o Mickey Mouse, não o Mickey Rat, certo? Porque senão seria bem negativo. Então, vamos falar principalmente sobre 3 espécies aqui. Uma delas é o camundongo, tá? O camundongo é um bichinho pequenininho, mais ou menos de uns 8 centímetros, costuma ser branquinho, marronzinho e tal. Vive na cidade. Vamos falar, por exemplo, do rato preto, tá? Que é um animal que é bastante visto também nas casas das pessoas, nos celeiros e tal, ele escala muito bem. Vamos falar na ratazana, né? Que já causa um certo horror em certas pessoas, porque sim, ela é bem grandona, ela pode chegar até 25 centímetros de comprimento, e a ratazana, ela é considerada um dos animais que tem mais sucesso de adaptação no mundo, depois dos humanos, praticamente. Todos esses que eu citei estão praticamente no mundo inteiro. Eles vieram da Ásia, né? O camundongo, acredita-se que lá da Europa, da Ásia, e se espalharam pelo mundo inteiro. Porque eles são altamente adaptáveis, são altamente inteligentes. E para essa adaptação toda, eles vão utilizar principalmente os sentidos do olfato, da audição e do tato. Então, eles têm um olfato excelente, eles conseguem sentir cheiro de alimento a uma distância muito grande, tá? Comparado ao tamanho deles. E aí eles vão seguindo esse sentido e vão entrando nos buracos das casas, dos prédios, dos celeiros. Eles são geralmente animais noturnos, né? Então eles vão utilizar muito esse sentido do tato, vão utilizar as vibriças, que são os bigodinhos. As vibriças quando eles tocam nas paredes, tocam em alguma coisa, vai direto para as terminações nervosas, então eles já sabem, já sentem bem o ambiente. Vão ouvir ultrassons, ou seja, sons que a gente não consegue ouvir, vão emitir ultrassons. Então a gente às vezes acha que o rato é quietinho, ou que ele dá só aqueles guinchinhos, mas não, eles falam bastante, a gente que não está ouvindo. E vão enxergar, geralmente não tão bem quanto a gente, na questão de detalhe, mas vão enxergar UV, ou seja, vão enxergar coisas que a gente não enxerga em luz ultravioleta. Qual que é a simbologia disso? Bom, então a gente está falando de bichinhos
que andam à noite, de bichinhos que usam de sentidos que geralmente não são sentidos que nós humanos utilizamos majoritariamente para nos guiar, né? Então, olfato, que é uma coisa que a gente aqui hoje, na sociedade de hoje, não valoriza tanto, né? A gente não tende a dar tanta importância quanto a visão, por exemplo. A visão para nós humanos é um sentido muito proeminente. O tato também, porque a gente não sai por aí tocando em tudo, né? Até faz parte da nossa tradição cultural hoje não tocar nas pessoas, nem nas coisas, em tudo por aí, mas os ratos, com as vibriças, vão estar tocando em tudo o tempo todo, então vai estar sentindo o ambiente de um jeito diferente e vão estar ouvindo e fazendo coisas que a gente não enxerga, que a gente não ouve, que a gente não sente. Então, eles estão em um ambiente que, para nós, humanos, é um ambiente perigoso, que é o ambiente da noite, porque a gente não enxerga direito à noite, já falei isso várias vezes aqui nesse canal. Então, é um ambiente que nos traz instintivamente um pouco de medo, a gente não sabe o que está ali, né? Então, quando a gente não vivia em casas, né? Quando nós, Homo sapiens, habitávamos áreas naturais, à noite a gente se protegia, a gente buscava ir para a caverna, acender um foguinho para enxergar o que estava acontecendo e não saía por aí à noite, porque a gente não sabia de onde vinha o bicho que podia pegar a gente. Então a gente tem isso instintivamente na gente, esse medo da noite, medo do escuro, medo do desconhecido. Ao mesmo tempo, a noite é também o âmbito do mistério, porque tem essa fascinação que a gente não sabe o que está lá, e por todos esses motivos, a noite pode ser ligada ao nosso inconsciente. Tudo que está no nosso inconsciente, segundo Jung, é algo que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de adentrar, porque lá estão nossos traumas, lá estão coisas que a gente ainda não sabe, não conhece sobre nós mesmos, mas que são muito importantes e que mesmo que a gente não perceba conscientemente, são coisas que estão regendo a nossa vida. Então, aquele gatilho, aquela coisa que alguém fez e você se sentiu mal e você nem sabe por quê, tá tudo dentro do seu inconsciente. E conhecer o seu inconsciente é uma coisa imprescindível para você conseguir viver bem, porque aí você vai entender quais são os seus medos, de onde eles vêm, por que você pensa assim, por que você age assim. Portanto, esse animal vai trazer para a gente essa característica simbólica, uma chave para a gente navegar nos nossos medos, uma chave para a gente navegar no nosso inconsciente. E o uso de sentidos que a gente não costuma usar, ou seja, agir de modos diferentes, ter uma atenção diferente para o mundo que está ao nosso redor, porque além de tudo ele é uma presa, certo? Então ele tem uma visão mais ampla, não tão detalhada como eu falei, mas mais ampla que a nossa, porque os olhos deles estão nas laterais da cabeça, porque eles precisam ver de onde está vindo a presa, ou quer dizer, o predador, né? Eles são presas. Então também essa amplitude. Então, momentos que a gente vai lidar com situações difíceis, momentos que a gente tem que encarar medos, que a gente tem que encarar traumas, que a gente tem que enxergar coisas que a gente não está enxergando na nossa vida, o rato é um excelente símbolo para isso. Além de tudo, como eu falei para vocês, eles estão no mundo todo. Então, apesar deles terem vindo lá da Europa, vindo lá da Ásia, eles se espalharam pelo mundo inteiro. Eles vieram nos navios, eles chegaram em lugares que eles nunca tinham visto, que eles não conheciam, com temperatura diferente, ambiente diferente, plantas diferentes, comida diferente, animais diferentes, predadores diferentes, tudo diferente, e eles saíram e conquistaram tudo. Diferente da grande maioria dos mamíferos, os ratos não têm medo, em geral, de objetos novos e de situações novas. O que é, assim, muito raro. A gente, quando apresenta um objeto novo para um mamífero, você pode até ver isso, talvez, com o seu cachorro, ou mesmo com o seu gato aí em casa, que, às vezes, por exemplo, um gato, um cachorro que não está acostumado com guarda-chuva, e você abre o guarda-chuva perto deles, eles vão assustar. O rato não costuma assustar com coisa nova. Então, isso dá para ele uma vantagem gigantesca que ele usou, porque ele está no mundo inteiro. Ele não se assusta. Ele é muito corajoso.
Ele é muito flexível, porque ele chegou em lugares muito diferentes, rapidamente se adaptou, não teve problema nenhum. Se ele tiver que comer qualquer coisa, ele vai comer qualquer coisa, não interessa se ele nunca viu na vida. Normalmente, na natureza, os ratos silvestres, tal, nos campos, nas florestas, eles são herbívoros, em geral, né? Mas quando eles chegam em uma situação, né, em um continente diferente, tem que se adaptar, qualquer coisa vai. Qualquer coisa vai, literalmente. E não, eles não têm uma preferência por queijo, assim, eu sei que a gente vê muito isso nos desenhos animados, eu não sei explicar por quê, já vou avisando aqui. Não sei de onde saiu esse imaginário do queijo do rato. Talvez porque fosse um alimento muito comum nas casas das pessoas, as pessoas deixassem os queijos fora, em cima da mesa, né? E acabasse acontecendo isso. Mas não, eles comem qualquer coisa. Não precisa ser queijo. Qualquer coisa eles comem. Então, outro símbolo desse animal, outra representação que ele vai trazer pra gente é a coragem, é a audácia, é a exploração. O rato explora e explora sem medo. Então é um bicho que anda à noite em ambientes que para nós são perigosos, tendo sentidos que para nós a gente não sabe usar tão bem quanto eles, ouvindo coisas que a gente não ouve, sentindo cheiros que a gente não sente, falando coisas que a gente não está ouvindo, o que é por isso que também a gente liga muito aos ratos essa questão da trapaça, às vezes, da enganação, né? Sendo muito discretos, a gente não vê para onde eles estão passando, e dominando tudo, sem medo de você, sem medo dos animais. Não que eles sejam tontos, tá? Claro que eles têm medo de serem predados. O que eu quero dizer é, eles não têm medo de ousar. Como se não bastasse, esse animal que é terrestre pode nadar. Sim, alguns deles não gostam de nadar, mas a maioria deles consegue nadar, porque, afinal de contas, você sabe que eles moram, muitos deles, nos esgotos. Os camundongos são excelentes nadadores, excelentes corredores e saltadores. Eles podem sobreviver a desastres, tanto que eles sobrevivem dentro dos esgotos, ou seja, se aquilo não dá, ele dá um jeito de sair, ele escala, ele nada, ele não pode não curtir, mas se ele precisar, ele nada, segura a respiração por uns 3 minutos, mais do que nós, na maioria das vezes, e consegue escalar, e com as suas habilidades ele pode sair pela sua privada. Sim, ele pode fazer isso. Essa grande adaptação dele fez com que existem certos mitos, na verdade não são mitos, a gente percebe isso na natureza, não só com ratos, mas com diversos animais, que por terem sentidos mais aguçados que a gente não tem, conseguem prever, entre aspas, que vai haver um acidente, um terremoto, um furacão ou o que seja em algum lugar e conseguem sair de lá antes. Então a gente tem várias lendas, vários contos de que os ratos conseguem saber quando que o navio vai afundar e já começam a se agitar, já começam a querer saltar do navio, ficam desesperados. Que os ratos abandonam uma casa que vai pegar fogo muito antes. Por quê? Porque eles sentem cheiro muito antes da gente, porque eles percebem vibrações no solo que a gente não percebe, porque eles ouvem coisas que a gente não ouve. Então, existem muitos relatos das pessoas que quando elas veem ratos abandonando um prédio, abandonando algum lugar, é melhor você sair de lá correndo, porque alguma coisa vai acontecer. Eles têm isso, que talvez simbolicamente a gente possa ligar a previsão, ao mistério, a algo que a gente não enxerga, porque afinal de contas eles enxergam o ver também, né? Então eles também têm essa simbologia de enxergar algo que a gente não está enxergando, uma coisa que a gente pode ligar a uma previsão do futuro, por exemplo. E essas coisas todas aparecem nos mitos, tá? Por isso que é importante saber. E a gente não pode negar que são animais que são muito ligados à terra, então o elemento terra vai ser extremamente importante, porque eles cavam tocas, eles fazem túneis, eles têm toda uma vida embaixo da terra. Estudos recentes dizem que essa arquitetura desses túneis, que tem entradas, tem saídas, tem corredores, tem tudo, já está no DNA dos ratos. E, simbolicamente, a terra, para nós, ela é muito ligada a essa coisa da mãe, né? Então, a terra é um elemento que vai
nos lembrar da fartura, aquela mãe que nos dá o alimento, que nos dá tudo, vai nos lembrar de estar no útero. E essa coisa do rato estar embaixo da terra tem muito isso, essa coisa da fertilidade, das raízes das plantas que vão entrar embaixo da terra para se alimentar, para aquela fertilidade aparecer depois ao sol, né? Isso também vai aparecer nos mitos. Mas também a terra é o lugar onde nós enterramos os nossos mortos. Tanto que na arqueologia, em muitas sociedades, a gente vê povos que fazem enterramentos de pessoas em posição fetal. Por quê? Porque colocando embaixo da terra alguém em posição de feto, significa que isso vai favorecer um renascimento em outra vida. Porque a terra é a mãe, mas também a terra é aquela que abriga os mortos. E essa dicotomia vida e morte vai estar muito ligada à questão dos ratos. Que aqui no Ocidente a gente tem uma conotação bem negativa, mas no Oriente nem tanto, como a gente vai ver daqui a pouquinho. De qualquer forma, ele vai estar lidando sempre com essas coisas. Morte e vida, doença, saúde, fertilidade, escassez, porque ele é aquele que acaba com as nossas plantações também. Quando a gente fala simbolicamente de fertilidade, aqui no Ocidente principalmente, a gente gosta de pensar no coelho, porque a gente gosta do coelho. Mas o rato também é, assim, muito fértil, e a gente não pode tirar essa questão da riqueza, da prosperidade, da fertilidade da imagem desse animal. Ele pode, sim, dar muitos ratinhos. Geralmente, eles estão férteis o ano inteiro, e a ovulação das fêmeas geralmente é espontânea, ou seja, se as fêmeas estão só em grupos de fêmeas, elas não vão entrar no cio. Mas se elas são expostas a um rato macho ou ao feromônio desse rato macho, elas entram no cio automaticamente. É um animal muito sensível, ele sente o ambiente. Ele não faz coisas que ele não precisa fazer. Ele é muito inteligente, ele sente tanto o ambiente, ele está tão integrado a esse ambiente, que ele só vai entrar no cio se for necessário. Se não for necessário, ele não vai fazer isso, entende? Ele não vai perder o tempo dele com isso. Outra coisa muito interessante é que se uma rata tá grávida, tá prenha, e ela é exposta a um rato que ela não conhece, ela pode reabsorver esse feto. Ou seja, ele não vai mais existir. É como se ela... o corpo dela internamente reabsorve o feto, ela não vai dar à luz a esses bebês. Isso é chamado efeito Bruce. Por que ela faz isso? Porque ela não conhece aquele macho que chegou no território novo, né, ali para ele, ela estava ali no território dela com a família dela, e chegou aquele macho estranho, e ela não sabe se ele representa uma ameaça. Então ela não vai deixar nenhum filho nascer no mundo que é ameaçador. Olha só que interessante. Eles são muito família, eles cuidam muito bem das suas famílias. As ratas são excelentes mães, são muito carinhosos uns com os outros. Geralmente, por exemplo, os camundongos, quando estão em ambientes humanos, ambientes urbanos, são muito territorialistas, né? Então tem o camundongo e um grupo ali de fêmeas, de bebês, tal, de mais jovens, e vai ter, lógico, brigas por território. Mas geralmente eles são assim muito sociais, cuidam muito bem do bando, né? Estão sempre se comunicando, estão sempre se avisando de perigos, de onde tem comida, de não sei o quê. São muito família. Ele vai expressar por expressões faciais suas emoções, medo, alegria, tristeza, nojo, tá? Todas as emoções que a gente diz que são as emoções básicas, ele vai expressar também. Ele é um mamífero. Eu sei que a gente tem dificuldade de pensar nisso, mas é um bichinho, é um mamífero, ele não tem maldade intrínseca, como a gente começa a pensar, principalmente no Ocidente, por causa que ele é um vetor de doença. Isso é uma realidade que a gente não pode negar. Tanto que ele é o vetor da peste, que é uma doença que acabou com a Europa durante a Idade Média e depois também em outras idades, século XIX, inclusive, né, algo que não está tão distante de nós, não só na Europa, mas aqui nas Américas também, vetor de várias doenças que são muito prejudiciais, que de fato causam prejuízos para a humanidade muito grandes.
E por isso, a gente nunca vai tirar essa questão da morte da figura do rato, da finalização, do perigo, daquele que vai trazer desgraça. Por outro lado, infelizmente, né, eu tenho que dizer isso, mas felizmente ao mesmo tempo, é um sentimento um pouco contraditório, mas hoje já existem muitas alternativas para pesquisa que não utilize animais. Eu sou totalmente contra a pesquisa que utiliza animais, mas a gente tem que admitir que no passado isso era a única alternativa às vezes que se tinha e que, enfim, até hoje algumas pessoas fazem isso, infelizmente, de qualquer forma, salva muitas vidas, né? Então, as pesquisas com ratos de laboratório são pesquisas que vão trazer para a gente cura de muitas doenças. Então, a gente tem dentro dessa simbologia tanto a cura quanto a doença, tanto a morte quanto a vida. Essa é a simbologia do rato. E não simplesmente olhar e falar, nossa, esse bicho vai trazer azar, esse bicho vai trazer coisa ruim, meu Deus, hoje eu vi um rato, o que significa isso? Você não vai na internet procurar, sonhei com um rato, socorro. Calma, porque esse bicho ele é dicotômico, muito dicotômico. Ele é morte e ele é vida. Então a gente tem que analisar bem o sonho que você teve, que circunstância que foi, o que está acontecendo na sua vida, se você for pensar nessa sincronicidade de ter encontrado um rato. E antes de falar dos mitos, que são muitos, tá? Já vou logo avisando que eu não vou falar sobre todos os mitos, todas as lendas de ratos, nem sobre todas as culturas que produziram, porque o rato tá no mundo inteiro. É daqueles vídeos que tinha que ter uma série de 1 mês falando sobre todos os mitos que existem sobre ratos. Então, eu vou escolher alguns para falar aqui. Mas, antes de falar sobre eles, eu gostaria de dizer que a gente estuda isso por um motivo. E o motivo da gente estudar simbologia, representações simbólicas, é nos conhecer como seres humanos e melhorar quem nós somos. E eu queria convidar vocês a conhecer a jornada dos animais de poder. É uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de empoderamento. É um momento que você tira para você se cuidar, para você entrar em contato com conteúdos do seu inconsciente e mudar comportamentos que não são legais mais na sua vida. E com isso a gente vai ter ferramentas como aromaterapia, alquimia na visão da psicologia analítica, na visão de Jung, a da jornada do herói, que é a jornada dos animais de poder, ela foi assim livremente inspirada na jornada do herói também, do simbolismo dos animais de poder, do trabalho com essas representações arquetípicas, o que isso nos traz, né, em termos de que você está trabalhando com uma imagem de um animal, é um símbolo que está no nosso inconsciente coletivo, que é tudo que eu falo aqui para vocês nesses vídeos, só que nessa jornada ele vai ser totalmente voltado para você resolver suas questões que você tem naquele momento. Por exemplo, se você tem alguma frustração na sua vida naquele momento e você não está conseguindo mudar o seu comportamento, o seu pensamento, essa jornada vai te ajudar a fazer isso, tá legal? E você faz ela no tempo que você quiser. Se você quiser ficar no primeiro exercício 1 semana ou quiser ficar no primeiro exercício 1 mês, é por você, certo? Então, visitem a página aqui, né, no meu Linktree, para vocês entenderem direitinho. Tem o vídeo explicando como que é a jornada, tá aqui no YouTube, tá nessa página. Vocês vão gostar. Fora isso, tem outros também cursos, né, que é parte de aromaterapia, que é o curso de enferragem caseira, para você aprender a fazer seus próprios perfumes, e o curso também de óleos vegetais para pele. E fora isso, temos as páginas, tá tudo no Linktree também, de venda de arte, dos serviços que a gente oferece aqui na Natureza Simbólica. E se você puder me ajudar, será muito bom para que eu mantenha este canal, porque às vezes realmente não dá para fazer tantos vídeos com tanta frequência como eu gostaria. Então, tem o Apoia-se, curta, compartilhe, comente, passe para as pessoas que vocês gostam, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante. Começando pela Mesopotâmia, a gente vai ter uma divindade que se chama Ninklin. Então, a divindade vai aparecer na Suméria, vai aparecer mais tarde na Babilônia, em outras sociedades ali da Mesopotâmia. Vai aparecer, talvez, no começo como uma divindade feminina, depois passa a ser uma divindade masculina. Em outros textos, deixa claro que teria um par de divindades, né? Uma feminina e outra masculina, mas enfim, resumindo,
essa divindade Ninklin seria o senhor dos roedores, o senhor das pestes dos campos. Então, ele teria criado todos esses animais que, para os mesopotâmicos, eram considerados pragas agrícolas, certo? Então, eles rezavam para essa divindade para poder proteger as suas colheitas, proteger os seus silos. No Egito, a gente não vai ver, assim, muitas imagens de ratos. Mas a gente tem algumas coisas interessantes. Se a gente considerar que não só ratos, como outros roedores pequenos eram vistos assim de uma mesma forma, tá? Então, não só aqueles ratos que ficam no ambiente mais urbano, mas também aqueles ratos que ficam no ambiente mais selvagem, né? Pequenos roedores. O que não é incomum, nem impossível, porque isso era bem comum nas sociedades antigas, agrupar certos animais, né, como uma espécie na visão deles. A gente tem, por exemplo, uma tumba de um sacerdote chamado Neferinti, que é do 3º milênio antes da Era Comum, que foi encontrada, ele estava mumificado, obviamente, mas foi encontrado um rato mesmo, não um rato selvagem, colocado ao lado dele. E a gente sabe, pela análise que foi feita, que ele não era um rato que entrou dentro da tumba, porque é claro que as tumbas eram cheias de ratos, a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Que os bichos entram. Mas esse não, esse foi colocado, estava lá, bonitinho, para acompanhar esse senhor na sua outra vida. Pode ter sido um pet, inclusive, dele, porque até hoje ratos são pets, né? A gente não falou sobre isso, mas não só pragas, não só bichinhos de laboratório, são pets também, que as pessoas amam, né? Sempre essa dicotomia. E não só por isso, mas porque os ratos são animais noturnos, os ratos eles vivem embaixo da terra, e essa questão do noturno, do inframundo, ela é muito associada à questão solar, porque para os egípcios, né, o deus Sol nasce todos os dias, passa com a barca solar pelo dia inteiro, entra no inframundo à noite, vai fazer uma jornada pelo mundo dos mortos, morre todos os dias, para nascer de novo. Então, esses animais que todos os dias estão nesse inframundo já fazendo essa viagem dos mortos, vão obviamente ajudar a pessoa a renascer novamente na outra vida. Existe uma divindade que se chama Kentirki, que é uma de Kentriti. Eu vou escrever aqui, não lembro. Que é uma divindade menor, uma divindade que não é tão conhecida assim, mas é uma divindade que aparece em algumas ocasiões na barca solar, que é justamente esse barco que o Sol utiliza para fazer essa viagem pelo inframundo. Nessa barca estão outras divindades também que auxiliam ele, mas essa é uma divindade que está lá auxiliando ele a combater a serpente Apópis, né? Que é uma serpente que pode destruir tudo, que pode destruir o Sol e destruir todo o funcionamento do mundo, então é uma viagem perigosa. Os egípcios também eles observavam que quando o Nilo voltava, né, das suas cheias, né, quando ele retrocedia, né, nessa lama que ficava, eles imaginavam, né, porque se eles viam os ratos aparecendo ali, que talvez esses ratos estivessem o tempo todo dentro do Nilo e que o Nilo tivesse trazido esses ratos, que eles nascessem, então assim, do nada. Então claro que não é isso, né, que os ratos não estavam dentro da água, nem nada disso, que eles estavam só se aproveitando ali daquele momento, mas eles interpretavam isso como um nascimento milagroso, né, uma coisa que apareceu, uma coisa que então o animal tem uma capacidade muito grande dessa questão do renascimento, né? Dessa questão dessa fertilidade. É claro que as pessoas não queriam ratos dentro das casas delas, elas sabiam também que os ratos podiam trazer doenças, comer as comidas, né? Acabar com as plantações. Mas eles tinham essa visão também, de que ele é ruim, mas ele é bom. De que ele é morte, mas que ele é vida. Não qualquer vida, porque ele está renascendo do nada, ele ajuda o Sol, ele, enfim, é muito importante, ele anda pelo mundo dos mortos. Então, em algumas tumbas também a gente vai ver ele ao lado de pessoas, né, essa divindade ao lado de pessoas, ou divindades menores com cabeça de rato, que era muito comum. Quando a gente vai falar do Livro dos Mortos, né, que é uma dos entendimentos que os egípcios tinham do inframundo, a gente vai falar de muitas divindades pequenas que moravam nesse inframundo. E uma delas
tem cabeça de rato e às vezes acompanha a pessoa para ajudar a pessoa a chegar no momento que ela vai ser julgada, tal, para ter uma vida melhor. Então, essa questão do renascimento, né? A gente também tem uma história de Heródoto, que é um historiador grego que foi ao Egito e contou que havia uma estátua de um faraó, que ele chama de Cetos, segurando um rato, e que, na visão de Heródoto, segundo o que ele ouviu ali das pessoas, ele estava segurando esse rato nas mãos para comemorar uma vitória militar, porque os ratos teriam entrado nos alojamentos dos inimigos, comido as aljavas, comido os escudos desses inimigos, né, que eram possivelmente em couro, né, em algum material perecível, e isso fez com que os egípcios ganhassem a guerra. Na Grécia, a gente vai ter, por exemplo, nas fábulas de Esopo, algumas historinhas com ratos, né, geralmente nessas histórias é só um animalzinho que faz parte ali da fábula, não tem muito essa coisa da peste, essas coisas assim. Então tem o rato do campo, historinha do rato do campo e do rato da cidade, que o rato do campo vai visitar, o rato da cidade vai visitar o rato do campo, para saber porque ele está cansado daquela vida tão terrível das cidades e tudo mais. Tem a história do rato e do leão, né? Que o leão mostra compaixão pelo rato, não come um rato em dado momento, e depois o rato tira o leão de uma armadilha que ele estava. Então, não tem muito essa conotação. Mas o mais interessante é, na verdade, a ligação dos ratos com o deus Apolo. Deus Apolo, irmão da deusa Ártemis, né? É um deus da música, é um deus muito bonito, considerado muito bonito, muito inteligente, né? Filho de Zeus. Mais tarde, um pouco mais tarde na história, foi associado ao sol, à racionalidade. Mas ele tem uma faceta que em inglês se chama Apollo Smithens, e eu não achei o nome em português, não sei se fala Smithens, não sei como é que fala, então vou continuar falando Apollo Smithens, tá? Que é uma faceta de Apolo que traz doença, que traz praga, que é o senhor das pragas, que é uma coisa bem diferente dessa visão que a gente tem de Apolo hoje em dia, inclusive. Apolo é também o deus dos oráculos. Quando a gente vai a um oráculo, por exemplo, o oráculo de Delfos, né, a gente está buscando a inspiração, as palavras do deus Apolo. E em muitos desses oráculos acredita-se que pode ser que, né, é uma ideia de que se tem, não é provado ainda, de que haviam vapores que saíam da Terra, vapores naturais, e que esses vapores, de alguma forma, têm substâncias alucinógenas, e que as sacerdotisas, as pitonisas, expostas a esses gases, tinham, então, esse contato com o outro mundo, ou uma alucinação, enfim, como você quiser entender, né? Ou uma facilitação por uma substância que facilita a gente sair do corpo e ver outras coisas, ou, para os mais céticos, talvez uma alucinação mesmo. Mas, de qualquer forma, como esses vapores saíam de dentro da Terra, e os ratos vivem dentro da Terra, né? Tem seus túneis lá, foi feita essa associação dos ratos com Apolo. Em alguns oráculos, alguns templos, né, tem o Apolo com ratos, né, em imagens, assim, estátuas. Também é dito que na guerra de Troia, né, os troianos, eles estavam sofrendo com falta de comida, eles estavam à beira ali de um desastre, porque as pessoas não tinham mais o que comer ali no cerco e tal. E então foram feitos sacrifícios para o Apollo Smithens, né, porque ele é o senhor dos ratos, o senhor das pestes, para pedir, então, para que ele afastasse esses ratos e as pessoas tivessem o que comer, né, porque os ratos não causassem mais danos às plantações, à comida deles. Então, mais uma vez, a gente vê um Deus, que é um Deus ligado à vida, um Deus ligado à música, um Deus ligado a coisas que são mais sublimes, né, mas também é o Deus das pragas. Então, a morte e a vida, mais uma vez aí, né, e a morte, no caso, sendo representada aí pelo rato, e ele manda ou não manda esses ratos fazer algo terrível para as pessoas. Na Índia, nós temos a figura de Ganesha, que é uma divindade muito importante até hoje, nas várias vertentes do hinduísmo, muito adorada. Ganesha é uma divindade com cabeça de elefante, é uma divindade que representa aquilo que o elefante representa, sabedoria, né?
o removedor de obstáculos, que é o que fazem os elefantes muito bem, né? Não há nada que segure um elefante. Então, ele tem muita compaixão, que é o que também tem os elefantes, mas esse vídeo não é sobre elefante, porque eu estou falando isso porque os deuses hindus têm veículos, e estes veículos geralmente são animais. O veículo de Ganesha é um rato. Quem segura o elefante, né? O ser antropomorfo, né? Com corpo humano e com cabeça de elefante, é um rato, um pequeno rato, que leva Ganesha para todos os lugares. Isso pode ser interpretado de duas formas. No lado bom, no lado positivo, a gente vê que o rato é um animal que entra em qualquer lugar, que não tem medo, que entra por baixo, né? Quietinho ali, sem ninguém perceber, ele já fez um túnel, já tem todo um esquema para conseguir o que ele quer, ou seja, ele não tem obstáculo para o rato, muito difícil obstáculo para o rato, certo? E Ganesha é o removedor de obstáculos, então isso pode significar isso. Essa grande inteligência também, tanto do elefante quanto do rato. Grande compaixão também, porque sim, os elefantes são muito amorosos com sua família, os ratos também. E do lado negativo pode significar tudo que o rato significa negativamente, né? Então, ele é aquele que vai trazer doença, que vai comer a nossa comida, ou seja, vai colocar vários obstáculos na nossa vida. E o Ganesha vai montando sobre o rato, fazer com que esses obstáculos sejam domados, né? Com que todas essas coisas não aconteçam na nossa vida. Existe uma lenda sobre isso que diz que um belo dia havia um demônio, um asura, que queria muito, muito dominar o mundo. Ele tinha essa ideia, ele queria dominar, queria ser o maior. E olha que interessante, ele resolveu rezar a Shiva, se tornar um grande devoto de Shiva, porque Shiva tem um aspecto de destruição, né? Destruição natural, que a gente precisa que as coisas se finalizem para que outras novas aconteçam, né? Na natureza é um ciclo, tudo morre, renasce, né? Então, Shiva tem essa parte de destruição, que pode ser terrível. E ele começou a rezar, e meditar, e fazer jejum, enfim, por muitos e muitos anos. E Shiva percebeu. E aí Shiva resolveu falar com ele, porque era muita devoção. Ele falou, o que você gostaria? Por que você me chama tanto? Por que, né? De tudo isso. Ele disse, olha, eu quero ser invencível. Eu quero que nenhuma arma que exista possa fazer algum mal para mim. E Shiva deu para ele esse desejo, porque ele é muito devoto. Que é muito interessante, porque mostra pra gente o quanto tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer com muito afinco, não interessa se é bom ou se é ruim, a gente vai acabar conseguindo, né? Mas isso não significa que vai ser bom pra gente. Bom, o demônio conseguiu isso, o demônio começou a tocar o terror no universo. Ninguém aguentava mais, porque ele queria dominar tudo, o universo inteiro. E os deuses ficaram muito preocupados, não sabiam mais o que fazer, porque afinal de contas o cara era praticamente invencível. E Shiva disse, olha, eu dei pra ele isso, não posso tirar. Ou seja, as escolhas que a gente faz são nossas, né? A gente tem que lidar com o que está acontecendo. E aí Ganesha falou, não, eu vou lá, eu vou tentar. Eu sou o removedor de obstáculos, eu vou tentar. E aí foi lá e lutou com esse demônio. Até o momento, né, foi terrível, muito tempo tal, até o momento que esse demônio, para fugir de Ganesha, se transformou em um rato. E aí Ganesha deu um jeito de pegar ele. E ao invés de matar esse rato, né, de extinguir esse mal, Ganesha falou para ele, ó, você não quer mudar de ideia? Porque Ganesha é muita compaixão, né? Ele tem muito amor dentro dele. Ele é uma divindade muito... que tudo nos dá, que está sempre pronta para nos abraçar, né? Segundo os hindus. E o cara falou, tá, eu aceito. Então ele falou, então você vai ser a minha montaria. Você vai me servir agora. E isso significa por que Ganesha, então, monta sobre esse rato? Porque ele é a compaixão, a divindade que há em nós, montada sobre o nosso ego, ou seja, controlando o nosso ego, nossas ações egóicas que querem coisas que são ruins para nós. Também na Índia a gente não pode deixar de mencionar o Templo dos Ratos. Talvez vocês já tenham visto em algum vídeo aqui do YouTube, aquele templo que existe na Índia, onde mais de 20 mil ratos são criados lá dentro e são venerados como
seres divinos, seres importantes. Isso porque existiu uma mulher que se chamava Kanimata. Dizem que no século XIV, no século XV, não se sabe. Dizem que essa mulher era a reencarnação da deusa, uma reencarnação de Durga, por exemplo, da deusa Durga. E que foi, enfim, uma mulher considerada uma divindade viva e tal. E ela dizia, né, que os descendentes da casta dela, que é a casta dos Charans, iriam renascer como ratos. Então, essa casta específica é a casta que cuida desse templo, e eles acreditam que aqueles ratos ali dentro são reencarnações de seus descendentes, né? Descendentes daquela casta. Então, eles cuidam muito bem desses ratos, alimentam muito bem esses ratos, cuidam bem para que esses ratos não saiam do templo, não se misturem com outros ratos, porque nem todo rato é reencarnação, certo? São aqueles ali. E é algo muito interessante, né? Porque vai de contra tudo que a mentalidade ocidental diz, que é ficar longe de um monte de rato. Não, as pessoas entram no templo, sem sapato, ficam ali no meio de 20 mil ratos, adorando esses ratos. Isso para eles é algo sagrado, algo que traz a fertilidade da deusa, porque afinal de contas, rato também é fertilidade, também é prosperidade. Existe uma faceta do deus Shiva, um epíteto do deus Shiva, que é a Mahakala, que é uma faceta bem destruidora, bem mais pro negativo, assim, da destruição, da pestilência. E quando o budismo nasce na Índia, ele se espalha pelo mundo, e ele vai se espalhar primeiro por áreas que seguem a religião hinduísta, né? E às vezes nessas áreas, como por exemplo no Tibete, em outras áreas, ele vai ter características próprias, e algumas dessas divindades hindus vão aparecer nessas formas de budismo diferentes, de diferentes lugares. E aconteceu que em certas regiões, essa faceta específica de Shiva, Mahakala, foi adotada como se fosse um demônio do budismo. Tá, então toda essa coisa bem ruim e tal. Quando chegou na China, isso foi levado para a China e depois foi levado para o Japão. Quando chegou no Japão, essa divindade teve um certo sincretismo com outras divindades japonesas, e meio que acredita-se que ela se tornou a divindade Daikokuten, ou Daikokut, que seria uma divindade que no começo tem essa questão dúbia, que é uma questão da maldade, da morte, mas que também tem o outro lado oposto, que é o da vida, da fertilidade. E é uma divindade que é representada com ratos. E é uma divindade que é muito adorada pelos agricultores, porque é uma divindade que, quando a gente adora ela traz muita fertilidade para os campos de arroz. Então, ela é uma divindade particularmente ligada à fertilidade e a trazer abundância e a trazer coisas boas. Então, mais uma vez, o rato com seus dois lados. Quando a gente pensa no rato hoje, a gente vai ter, como eu falei, essa ideia de coisa ruim, né? A gente chama a pessoa de rato. A gente não tá querendo falar uma coisa boa, mas a gente também tem o camundongo. E se a gente for pensar nos desenhos animados, a gente tem um monte de camundongo, e eles são sempre assim, ou meio que um trickster, tipo Jerry, do Tom e Jerry, né? Que tá sempre muito esperto. Claro, todo rato é muito esperto, né? Consegue o que quer, dá nó no gato e tudo mais. Ou ele é bonzinho, ele é tipo gente boa, tipo um ratinho que é o nosso pet, né? A gente tem o Stuart Little, a gente tem o Ratatouille, e a gente não pode esquecer, a gente tem o Mickey. É o rato mais famoso do mundo, e em inglês a gente não vai chamar ele de rato, a gente vai chamar ele de camundongo da próxima vez. Que você achar que o Mickey é um rato, o Mickey não é um rato, o Mickey é um Mickey Mouse, não é um Mickey Rat. Ele é um camundongo, ele é um camundongo Mickey, que é muito gente boa, né? O Walt Disney não quis nada de ruim quando ele criou o Mickey, muito pelo contrário, ele queria um personagem engraçadinho, fofinho, gente boa, né? Pra criancinha olhar e gostar. Então, a gente tem essa ideia do camundongo e a ideia do rato, e tudo isso está bem em conexão com o que esse animal, né, essas espécies todas representam pra gente, né? Tanto a morte quanto a vida, tanto as coisas boas e fofinhas e legais e inteligentes e sensacionais, como as coisas bem terríveis que a gente tem.
na nossa vida. Até o próximo vídeo.